o Porto não desarma. Traz Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. A turma do Bayern de Munique para conseguir penetrar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão. Rescaldo desta primeira fase da época, conforme prometido nos últimos programas, ou no último, mais concretamente. Estamos mais ou menos, como eu gosto de dizer, neste loading do campeonato, estamos a 20% da época, portanto 1/5 do campeonato já foi, e vamos a números. Vamos começar mesmo pelo início, já agora fazer um rescaldo completo, não como fizemos da outra vez de todos os jogos, jogo a jogo, mas por partes, piso. Não fico já enervado com esta situação. Para a época, se é que tivemos nisto, portanto para a época não vimos jogos nenhuns, tivemos 6 vitórias e 1 derrota, sendo que a derrota contra o Oliveirense foi assim a que se mais se destacou, não é? Este é facto diferente, a derrota e contra uma equipa da segunda liga, e também uma vitória por 4-3 contra o Tondela em casa. Destaca-se os 3 golos sofridos contra o Tondela. Depois desta pré-época... Devíamos ter percebido que era um sinal, não é? 3 golos sofridos. Esses 3 iam-se repetir. Depois desta pré-época, que pouco vimos, depois o início do campeonato foi bom. O campeonato começou e os resultados foram surpreendentemente agradáveis. Vitória caseira contra o Braga, não é para todos. Vitória estrondosa no Bessa, uma manita, também não é para todos. E pronto, quando tudo parecia bom e íamos ter um jogo calmo em casa contra o Marítimo, tudo se esfuma. Derrota com estrondo contra este Marítimo, antes da pausa das seleções e do fecho de mercado e do clássico em Alvalade. Ou seja, veio num momento ali... um momento engraçado, estava tudo a correr bem e antes da pausa acontece isto e vamos pôr em causa tudo e mais alguma coisa. E pronto, e continua sem se notar que estás a ler muito bem, não é? Não, só eu depois comecei a ler de facto numa determinada parte. Aí a parte que se notou. No início estava a ler só pelos tópicos, estava-me aqui a confundir. Mas pronto, era aqui que ia fazer uma pausa, porque de facto é aqui um momento importante em que eles também fizeram pausa para as seleções e temos aqui uns primeiros jogos que eu queria que comentasses, Prato. Aqui, depois de ter posto aqui os dados, entrada boa, Braga, Boa Vista, a derrota com o Marítimo. Como é que tu viste aqui o início da época? Dei umas pinceladas. Nós tínhamos previsto que ia ser um início de campeonato complicado, mas estavas a pensar nas primeiras 2 jornadas, não estavas a pensar na terceira, que ele saiu um bocado fora dos planos. É o costume, fizemos o mais difícil. Achas que já era a questão do chip? Ou seja, vamos ter uma jornada complicada, agora podemos descansar. Já foi a primeira vez do chip? Não. Eu acho que os problemas que se viram aí se os problemas que se viram aí no Marítimo depois não se tivessem repetido, não é? Nomeadamente a nossa tendência para sofrer golos, mais golos do que o que é habitual, ou que tem sido habitual, mas é verdade, começamos bem contra um Braga que promete causar problemas e recentemente causou, aliás, o Braga, que apesar de ter perdido no Dragão já está à nossa frente, atualmente, não é? E também já foi um jogo ranhoso. E já foi ao Dragão e já foi à Luz. Contra o Santa Clara. Pois, mas foi um jogo que começamos a perder, como muitos deste ano, e fizemos a recuperação, portanto, lá está. Isso deu algum ela para o jogo do Boa Vista que realmente naquela segunda parte correu tudo bem. Foram 5-0, mas foram 5-0 na segunda parte, não é? Na primeira, o jogo chegou ao intervalo 0-0. Mas lá está. A gente na altura o que dizia era o que me parecia óbvio a todos, que é, nós estamos com uma vantagem competitiva relativamente aos adversários, é que estamos a ir com a mesma equipa, praticamente, e com os mesmos 11 que nos deram a arrancada para o título no ano passado. E fizemos-lo até ao Marítimo, porque o Marítimo voltaram a ser os mesmos e correu mal. Correu bastante mal. Mas lá está, eu não consigo dizer que é um jogo em que
tiramos o pé do acelerador ou não sei o quê, simplesmente foi aquele jogo em que corre tudo mal, o adversário vai lá poucas vezes, marca golos e nós, apesar do adversário jogar com o autocarro, nós conseguimos muitas oportunidades para fazer golo, portanto isto era um resultado. Era um jogo para 5-3 ou 6-3 e foi um jogo e deu 3-2 para o adversário. Não, até aí era preocupante porque era uma derrota muito cedo no campeonato, mas parecia uma exceção, parecia um precalço daqueles que acontecem em todas as épocas. Há jogos em que a bola não entra, o futebol é um bocado assim, nós temos que nos habituar a isto, mas o futuro ia nos dizer algo diferente. Então vamos continuar com o futuro e agora vou ler outra vez, vamos ver se não se nota para passar ao PIS. Entre 3 de outubro e 17 de outubro não houve jogos, mas muita coisa mudou e ficámos bastante apreensivos, sendo que o primeiro jogo ia ser ainda por cima em Alvalade. E depois do mau desfecho da primeira fase de jogos, saíram Danilo, Tiquinho e Teles, entraram Nanu, Tony Martínez, Felipe Anderson, Sarr e Marco. Julgo que foi essencialmente isto. Mas a substituição inevitável foi Zaidu. E depois de Alvalade até ficámos com a ideia que a equipa tinha sido suficiente para ganhar o jogo, apesar de ter havido ali um desligar na segunda parte, que ditou o empate. Mas pronto, o que é que tu viste deste período sem jogos, Pis? Que sensações é que tiraste? O que é que depois do jogo de Alvalade pensaste? O que é que estas mudanças todas? É que nós saímos do jogo com o Marítimo e praticamente começamos uma época nova, não é? Porque saem 2 gajos titulares, Teles e Danilo, essencialmente, e mesmo o Tiquinho, quase podemos pôr ali nos titulares quando jogávamos com 2. E há outro que é o Zé Luís claramente também. titular. Falta o Zé Luís, bem me parecia que iria faltar aqui alguém. Sim, Mas o Zé Luís era suplente, o Tiquinho é titular na maior parte dos jogos. A partir do jogo com o Aves da época passada, o Zé Luís foi praticamente carta fora do baralho, não é? Deixou praticamente de contar. Aliás, já estávamos todos à espera quando é que ele ia embora, mas pronto. O jogo com o Marítimo para mim foi há diferentes. Desculpa, eu estava aqui a dizer que o Tiquinho era titular, mas se calhar estava a esquecer. Nós na última parte do campeonato passamos a jogar só com o Marega na frente, não é? Sim, não, mas naquela suposição que muitas vezes Tínhamos utilizamos, mas na suposição que muitas vezes utilizamos 2 gajos na frente, Tiquinho seria possivelmente o titular. Não, mas é aquilo que eu estava a dizer, em termos, há diferentes tipos de baldes de água fria, não é? Podes jogar com um balde de água fria em diferentes alturas e o sentimento pode ser diferente. E o do Marítimo é um balde de água fria, diferente do jogo de Alvalade, que é outro balde de água fria, porque sofres o gol nos últimos minutos e após o Sport também não ter feito nada, mas tu ainda conseguiste fazer menos. E então o de Passos é outro balde de água fria, mas tu chegas ao fim e perante a exibição que foi, completamente expectável, né? Não fazes rigorosamente nada. Eu acho que também os campeões decidem-se um bocadinho quando tu não fazes rigorosamente nada e consegues ganhar, aquele um zerinho ranhoso, perto do fim. Analisar já aqui a segunda fase que ia ler também, que tinha saldo. Já puseste o jogo do Gil, já puseste o jogo do Passo, já falta um pouco. Não, o do Gil também é diferente, esse também é diferente porque tens... Não era o jogo ranhoso que estavas a dizer que é preciso ganhar? Não, estou a dizer que não, porque já estou quase a dizer que o Porto já teve um jogo a campeão ou algo assim do género. Não, estou a dizer jogos como tu tiveste alguns jogos do ano passado também ranhosos, como tens em todas as épocas. A diferença é que quando estás em baixo e a jogar mal, o importante é ir ganhando. É aquele sem saber ler nem escrever, é às vezes o jogo, ou tipo ainda, estou-me a lembrar agora até quase dos golos que apareceram aí na época do Teles contra o Portimonense, não é? Em que o próprio Jackson falha um penalti na primeira parte e tu não só consegues marcar no fim, um jogo ranhoso, mas tu consegues ganhar. Passam esse tipo de jogos, percebes? Que acontece. Agora, e já te aconteceram este ano 2 em que tu não conseguiste isso. Um jogo com o Marítimo, em que tu acho que tu até tiveste muitas oportunidades para dar a volta. O escandaloso foi ter sofrido 3 golos e da forma que foi. Inclusivamente até falhamos um penalti perto do fim, que dava o 2-2 na altura. E sabe-se lá se no último investida ali ainda conseguias a vitória, sabe-se lá mesmo, é entrar no escuro, fazer futurologia ou sei lá o quê. E o jogo do Passos tinha que ser, tu para ganhares aquele jogo, tinha mesmo que estar todos
Não sei, tinha que acontecer mesmo muita coisa para daquela exibição ganhares algo. Mas uma Mas coisa que eu queria abordar. mas aí dizer, antes daí, o que é que sentias com estas modificações todas? O que é que Com estavas à essas espera? alterações, assim, nós eu acho que já estávamos todos à espera também daquilo que ia acontecer, não é? Já estava previsto que íamos perder aqueles jogadores. A dúvida era saber se íamos ter alternativa ou se as alternativas iam funcionar. Ora, assim, nós já estamos aqui há demasiado tempo nesta vida de adepto para perceber que todos os anos tu vais perder referências e tem que surgir outras. Quer se queira, quer não, tem que surgir outras. Uns vão gostar mais do que outras. Eu lembro-me de ter ficado doente. Aliás, disse que partilhamos todos mais ou menos do mesmo. E de uma pessoa que se calhar ainda não era a referência, que era tipo o Ruben Neves. Porque acho que todos nós víamos ali um potencial tremendo, percebes? E todos ficámos doentes. Com o Teles e com o Danilo, até por aquilo que, pelos anos de Porto que já tinham, uma pessoa, pronto, sente sempre ali um bocado, aí pá, vão à vida, deixaram-se a usar a braçadeira e tudo mais. Mas o Danilo é como eu te disse já na altura, é daqueles que é ali aquela relação tipo amor-ódio, um bocadinho, quando nós víamos quando ele estava muito bem, era decisivo, como acabou a época passada, de outra vez parecia um pastelão ali no meio campo, parecia que não queria nada com aquilo e arrastava-se dentro do campo, percebes? O Teles, outras coisas, e acho que até o Prata referiu isso no programa passado, aquilo que tu pensavas, quando pensavas que o Teles é decisivo, bolas paradas, e pá, são marcas bolas paradas, o Teles é decisivo, o que é certo é que ele sai, e tu continuas a marcar muitos golos de bola parada, continua a ser tudo decisivo, pelo menos bola parada, eu já sei que em lance de bola corrida, o Zaidu manda muitos cruzamentos para trás da baliza. Mas isso não se pode ter tudo. Mas é preciso saírem às vezes estes jogadores, e isso o Porto vai ter que perdê-los, e tem que ser outro a despontar, tem que aparecer, paciência, tem que haver outros. É claro que gostava muito de ficar com eles. Aliás, é uma das coisas que eu até tinha aqui para falar quando acabar esta análise, que são os jogadores que vão terminar contrato este ano, mas que se saírem, porque também já começa a apertar cada vez mais o prazo, vão ter que surgir outros, vão ter que despontar outros no clube, não há volta a dar, é assim. É claro, e nesta fase, para responder concretamente à tua pergunta, é claro que uma pessoa vê sempre com uma certa reticência e ali um bocado de expectativa naquilo que vai dar, mas é o que é, e há que dar a volta e partir para cima deles, é a única coisa que se pode fazer. Muito bem. Vou ler então aqui o último textinho para esta última fase, que é este intervalo entre esse jogo de Sporting e agora a nova pausa, para depois o Prata comentar e tu também, esta parte final. Então depois deste arranque tivemos nova mudança de chip, completamente assumida por Conceição, com nova equipa e nova tática em Manchester, e os minutos iniciais fizeram-nos acreditar que algo de bom podia acontecer. Sarri e Zaidu no elenco, Corona novamente no lateral, e o jogo, já bem dissecado por nós aqui no podcast, terminou com uma derrota por 3-1. Regressamos ao campeonato, e mais do que jogar bem, vencemos o Gil por 1-0, no tal jogo que já estavas a falar, Pis. Voltamos à Champions com a nossa presença no Dragão e uma vitória consistente perante o Olympiacos, situação que viria a repetir-se perante Marselha uma semana depois, mas por 3-0, arrumando para já a Champions com aquilo que era exigido e com grandes perspectivas de apuramento. Só que entre estes dois jogos houve o tal jogo marcante em Paços de Ferreira. Mais que a derrota foi a justeza da mesma que nos chocou. Mais a mudança de chip entre a Liga NOS e a Champions ficou bem vincada e faltou ali algo no jogo do campeonato. Antes desta nova pausa, restabelecemos as coisas com uma vitória mais conseguida, melhor, com uma segunda parte mais conseguida perante o Portimonense em casa e pelos acidentes daqueles que prevemos que seja o nosso principal rival, sendo novamente, antes da pausa das seleções, com tudo em aberto, não é? Se considerarmos só esse cenário. Obviamente que existe o Sport, existe o Braga, mas parece que temos tudo outra vez para voltar a começar, nas Champions bem encaminhados, no campeonato aparentemente a dependermos de nós, lá estava menosprezando aqui um bocado a questão do Braga e do Sporting. Pronto, para onde é que queres pegar, Prata? Já falei aqui dos jogos todos, deste novo ciclo. A pegar por essa falsa segurança que a tabela nos dá, porque quer dizer, são 6 pontos para o Sporting, se fossem 6 pontos para o Benfica já estávamos a deprimir. É isso, teoricamente é isso, mas teoricamente nós, esta sensação que eu estava agora a partilhar convosco, não é que afinal está tudo normal, é porque nós na nossa cabeça tivemos a 8 pontos. Na nossa cabeça tivemos a 8 pontos. E de um momento para o outro, afinal,
se calhar está tudo tranquilo, está tudo a depender de nós, obviamente, e assumindo claramente o desprezo aqui pela questão do Sporting e do Braga, que se calhar pode dar, mas nesta fase inicial não estamos a contar, eu pelo menos não estava a contar com eles, por isso continuo nesta reticência relativamente a eles. Mas acho que o Braga, mais que o Sporting torna-se perigoso, já falamos aqui na semana passada, sobretudo pelo efeito João Mário, e torna-se perigoso porque jogam semana a semana, que é algo que o Benfica e o Braga não estão como nós. E eu tenho esse tema a seguir, que é o tema calendário, já lá irei, mas é um bocado a ideia que nós temos de que o Sporting não joga o mesmo, sobretudo com os 3 competidores, e eu acho que não joga nos últimos... Ficou bem vincado no episódio com o Sporting. Claro, aí com alto exagero, fruto da notória azia que trazia nesse dia. Mas porquê? Mas nós podíamos ter arrumado com eles ali, logo. Arrumávamos logo, o Sporting arrumava logo ali. Não havia depois, eles tinham acabado de ser eliminados da Liga Europa, da pré-eliminatória da Liga Europa, é que não há assim grande noção do que foi. É que o Sporting fez pior que o Rio Ave na pré-eliminatória da Liga Europa. Portanto, é este Sporting que vai 6 pontos à frente, portanto, por isso é que não assusta muito. Mas e o problema, e se eles começam a jogar? Isso é como o Laje há 2 anos, ou que de repente não jogava nada, de repente ganharam todos os jogos da segunda volta menos um. Não é? Às vezes as dinâmicas de vitória trazem coisas surpreendentes, e eu não estou nada a contar com isso, estou claramente a esperar grande concorrência do Benfica e do Braga, sobretudo porque o Braga já ultrapassou a ida ao Dragão e a ida à Luz, não é? E a ida a Guimarães, e já está à nossa frente, portanto acho que esses dois pelo menos metem-me mais respeito. Agora a parte desta segunda leva de jogos entre seleções, há 2 coisas que me chocaram bastante, foi sobretudo se calhar o pior de tudo foi a segunda parte com o Sporting, foi a incapacidade de manter aquele resultado quando o adversário estava muito fragilizado. Deixamos-los acreditar e acho que é inadmissível. Depois ao Paços de Ferreira, que foi um jogo que correu pessimamente e que expôs muito os nossos problemas de transição defensiva. Eu já estava a ver outro dia um jogo do Benfica e estava a pensar que realmente este Benfica do Jesus são todos iguais, mesmo é igual ao Sporting do Jesus, se calhar o Flamengo, eu não vejo, obviamente não vejo jogos do Campeonato Brasileiro, se calhar o Flamengo também tinha o mesmo problema, que é aquela coisa de ir com muita sede ao pote, tentar recuperar a bola, e quando passas aquela primeira linha tens um espaço gigantesco. Mas a verdade é que eu no Porto também começo a ver coisas assim parecidas, sobretudo se tens aquela pressão do lado da bola que o Porto gosta de fazer, de criar ali um cerco, tentar forçar o adversário a jogar mal, ou então recuperar logo a bola e sair rápido. Se o gajo de repente consegue, até sem olhar, meter a bola do outro lado, também tem uma autoestrada. Aconteceu em 2 golos em 2 golos do Paços de Ferreira, um foi anulado. O gajo de repente muda de flanco e nem sequer o defesa lateral lá está. Já aconteceu várias vezes outra coisa, que é estarmos com tanta sede em pressionar o lado da bola, que até o próprio central salta da posição e cria uma autoestrada. Aconteceu com o Marítimo no primeiro golo, aconteceu agora no golo do Portimonense.
são coisas que me parecem um bocadinho básicas e que são erros básicos que estamos a cometer constantemente e está-me a preocupar um bocadinho porque, convenhamos, a defesa, os laterais são projetos de laterais, ou até há quem diga que são fracos. Eu não quero entrar por aí, acho que, por exemplo, o Manafá tem, dentro das suas limitações defensivas, tem evoluído e tem a parte ofensiva que oferece, tem o drible, é um gajo que vai para cima, é um gajo que recebe a bola e vai, não é propriamente tímido a atacar, e nós queremos laterais assim, mas defensivamente tem as suas limitações e isso às vezes nota-se, mas noto que tem evoluído nesse aspecto, está longe de ser um lateral de nível Porto ainda, mas percebo que se está a aproximar e acho que se tivesse uma retaguarda entre o Mbemba e o Pepe um bocadinho mais forte, e até da própria proteção do meio campo, acho que podíamos passar bem com o Manafá ali. O problema é que temos outro Manafá do outro lado, e isso tem... ou seja, eu estava na esperança que o passado do Zaidu a central nos desse mais alguma segurança em termos de defensivo, mas vejo um tolinho como a Manafá, vejo um gajo que se disposiciona facilmente, já sei que joga melhor de cabeça e que às vezes se calhar juntando só meio consegue cortar mais bolas, mas em termos de posicionamento, em termos de gestão de ímpetos, é um gajo que conseguiu ser expulso contra quem? Contra quem é que foi? Foi contra o Gil Vicente em casa. Sim. Não faz sentido nenhum. Portanto, temos dois tolinhos a laterais e temos dois centrais que por vezes saltam da posição assim sem mais nem menos, não é? O próprio Pepe, com a sua experiência, também já foi apanhado em vários erros neste início da época. No City faz um penalti parvo, no Marítimo sai da posição, enfim. Há várias, no City, o terceiro gol do City é completamente comido, mas isso aí já pode ter sido cansaço. Portanto, nem a idade e o posto de capitão do Pepe nos está a dar aquela segurança que se calhar não pode dar, porque está ele sozinho a tentar segurar aquilo tudo, está de 112 e às vezes não chega para tudo. Portanto, isto para dizer que a defesa não me está a satisfazer muito, dá-me a ideia que eles encontram-se nos jogos da Champions, mas depois acabam por darem erro na Liga. Estamos a incidir muito no erro e a dar muitos erros ao adversário. Estamos com muitos golos sofridos para esta altura da época e isso preocupa-me um bocadinho, porque vem aí uma fase da época não muito melhor do que esta que passamos agora. Muito bem, Pis, o Prata já aproveitou para rasgar, não é? Na parte do campeonato, mas podias falar aqui na parte da Champions, que agora ele falou bem, se te dessem isto no início, compravas logo, não é? 2 vitórias robustas em casa e só derrota no City, fácil, não é? Fácil. Não se pode pedir mais. É claro que o jogo no City, depois daquilo que se passou, ficou ali um sabor amargo. Acho que se calhar dava para mais qualquer coisinho, mas o Arte não quis nada connosco. Mas tirando isso, perfeitamente, bem, bons resultados, boas as exibições seguras, nada de não muito vistosas, mas também sem dar grandes oportunidades aos adversários, que acabamos por fazer o mais complicado, porque é aquilo que estava a referir. E eu sinceramente, eu até nos golos mal sofridos, por acaso era essa uma estatística que eu tinha aqui, e vocês já deram umas pinceladas sobre isso, é que nós conseguimos ser neste primeiro quinto da época de corrido, conseguimos ser a 7ª pior defesa. 7ª pior defesa em 18, o que acaba por ser até bastante significativo. É claro que só em 2 jogos sofreste 60% dos golos, não é? Mas mesmo assim também só jogamos 7. E ter 10 golos sofridos, ser a 7ª pior defesa, tem que ser algo de estudo, sei lá, algo de análise, e acredito que já fizeram e a ver se melhor. É claro que com isto o Benfica também só tem menos um golo sofrido, com 9, também não é grande exemplo. E no ataque é que tu consegues ter o segundo melhor ataque, mesmo assim, portanto, aí parece que não há assim grandes problemas
mesmo só tendo uma Marega lá na frente ou algo do género, ainda consegue ser o segundo melhor ataque. Mas nem sei se passa tanto só pela questão dos laterais, esta questão de sofrer golos, porque eu acho que é muito mais e não sei se é só também mudança de chip, não sei, isto há várias análises, há várias conclusões que podes tirar. Eu creio é que se calhar não conseguimos ser tão intensos e cometemos erros mais primários no campeonato do que quando estamos nos jogos com o nível mais elevado, em que se calhar entramos aí se calhar mais concentrados, mais compenetrados, não sei, daí a minha questão de poder ser o chip, porque tu muitas vezes sofres os golos, é como o Prata estava a dizer, se naquelas transições rápidas, seja numa forma mais vertical, ou até mesmo a mudar de flanco, ou então em passos, tendo lá o Corona naquele lado, aquilo foi uma buraqueira do caraças, mas eu nem culpo tanto o Corona, porque o Corona está ali, não é para defender. Quando colocas o Corona a defesa direito, não é para fazer a diferença a defender, não é? É para fazer a diferença no ataque. Portanto, ele tem que subir. Agora, não podemos perder a bola de uma forma infantil, cá atrás, na construção do jogo, e quando perdes a bola, tens de ser rápido a mudar a atitude e cair em cima deles. Depois eles não têm um espaço. Era uma coisa que nós fazíamos muito bem. Isto é tão simples. É claro que tu vais logo pegar no exemplo que é aí que buracola ali do lado direito, Corona não defende. Não, o cara não sabe de Corona a defender. Se tu metes o Corona a defesa direita é para atacar. Ele tem que fazer a diferença, é para atacar. Agora, se ele está projetado no ataque e tu perdes a bola de uma forma estúpida cá atrás e depois quando tens que mudar o chip também não mudas de uma forma rápida e eficiente, depois levas por tabela. E então contra o Marítimo em casa foi a mesma coisa e aí também, e porque eu estou a falar de Corona, mas nem são os nossos laterais, é aquilo que o Prato estava a dizer, os nossos laterais marcam-se, distinguem-se pelo ataque, não é? É bom que defendam um bocadinho, o Manafá evoluiu muito em termos defensivos, mas muito comparado com o ano passado, mas muito, mas nós queremos é que eles se destaquem é atacar. Agora depois, se não conseguimos controlar as perdas de bola, primeiro é logo perder a bola de uma forma estúpida na fase de construção. E segundo, é perder a bola, é não conseguir mudar a atitude, a reação à perda e depois levas com por tabela quando tens a defesa completamente desposicionada. E a questão do Pepe, para mim, o Prato exagerou de caraças. Com respeito pelo nosso velhinho contra o Marítimo, aceito isso. E desposicionou-se muito facilmente. Primeiro o Teles a subir, feito de forma estúpida, o Teles, e depois eu estou aqui a ver o lance de cabeça, mas é o Teles a sair de uma forma estúpida ao portador da bola e que obriga o Pepe quase de uma forma automática a tentar tapar o lugar dele, mas que não devia, porque um defesa central não tem que tapar a lateral, tem que tapar a faixa central e só depois atacar a parte lateral. Mas o Teles sai disparado. Agora, a Manchester, pelo amor de Deus, vem-me falar no penalti quando o Marquezinho, ele se calhar estava preocupado se o Marquezinho tinha partido a perna. O Pepe depois vai naquela de, olha, deixa-me parar a jogada ou algo do género. E no outro gol, é bem comido, mas bem lançado, ele ali também ele fazia penalti, ou não sei se podia fazer muito mais também, mas eu acho que daqui estamos de acordo, é saber que o Pepe, apesar desses lances, é o esteio, tem sido o esteio da nossa defesa e isso notou-se em passos, principalmente, por acaso contra o Marselha notou-se principalmente quando também houve outro penalti estúpido do Sá. Eram dois seguidos. Porque o que nos tira os 3 pontos o que nos tira um ponto em passos é um penalti ridículo de Marega. Sim, também, sim, até começamos mais ou menos bem, depois perdemos ali um bocadinho o ímpeto na segunda parte com um passo estúpido do Mbemba, também na primeira fase, e depois aquele penalti estúpido do Marega. Deixa-me só dar-te aqui uma notinha também, que vocês também falaram nisso, e eu também tinha apontado aqui, que isto é engraçado, os 4 primeiros lugares, e isto que tu disseste lá, mas é perfeito, porque o meu pai também me disse, asiado, não é? Também, Benfica, ele disse-me, o Porto está tão contente pelo Benfica ter perdido estes jogos que até se esquece que vai em quarto. e é um bocado isso, não é? Nós até nos esquecemos, vamos em quarto, só vamos a 2. O Benfica vamos a 2 ou 3, já não sei. 2. Pois, vamos a 2, maravilha. Mas é engraçado isto. O Sporting vai em primeiro, mas até agora só recebeu o Porto. No campeonato, isto vale o que vale, atenção, nós perdemos pontos já o ano passado também em estádios estúpidos, mas só recebeu o Porto. O Benfica está em terceiro, né? Está em terceiro e só recebeu o Braga. O Porto é que já recebeu o Braga, já foi ao Alvalade
e já teve o derby do Bessa, na derby do Bessa. Eu aqui meto o Bessa só por ser derby, mas temos sido felizes lá. E por causa dos outros resultados? Sim, por causa dos outros resultados? Também levaram 3, não é? Benfica lá levou 3. E o Sporting também ganhou fácil em passos e nós foi o que foi. Pois, sim, e por fim, o Braga, que foi, assim, isso vai ser sempre, ao longo da época vai ser sempre isso. E depois o Braga é que já foi a Dragão, já foi à Luz, e é aquilo que o Braga está a dizer. E também já teve o derby do Minho, o derby, né, aqui em Guimarães. Porque o Guimarães também neste momento não é que assuste muito. O próprio Sporting foi lá ganhar de uma forma clara, e, não é? Mas derby, é tal coisa. Portanto, o Braga, já tem aqui um calendário com jogos da Liga Europa pelo meio e o canaças. E conseguiu perder com Santa Clara um jogo que eu por acaso tive a oportunidade de ver, em que falhou golos de uma forma absurda. Golos foi ainda pior que o nosso com o Marítimo. Ui, escandaloso, falhou o gol e conseguiu perder 2-0. Acho que foi 2-0, acho. 2 não foi 1, não sei, eu sei. Acho que foi 1. Foi 1-0. Escandaloso. Mas o Braga nisso de facto tem um campeonato muito complicado, porque derbys é até dar com pau, Famalicão, Moreirense, Gil Vicente. Sim, mas é verdadeiros. Ok. Olha, eu, se calhar passando para o meu tema. Tinha aqui mais 2. Então lança. Não, Prata, começa então tu. Diz lá o que é que querias avançar. Era a questão do calendário? É, porque entroncar também faltou falar desse fator que entre o jogo do Sporting e do Portimonense foram 7 jogos em 22 dias. Andamos a jogar em uma média de 3 em 3 dias, entre 3 e 4 dias. Sempre, seguido. E depois poupar. E se fomos poupando aqui ou poupando acolá, que tal? Se calhar não, porque tivemos 4 jogos da Liga e 3 de Champions. Vamos poupar onde? Não é? É um problema que se põe e, por exemplo, muitos, o Paços Ferreira, o Pires falou, apresentamos a defesa, o Pepe ameaçou apanhar Covid, mas não apanhou, mas depois também se lesionou, portanto o Pepe não jogou os últimos 3 jogos. Mas, por exemplo, apresentamos aí, não podemos apresentar o Zaidu que tinha sido expulso, não podemos apresentar o Pepe, depois tivemos 2 baixas na defesa, logo aí. E entre as lesões, isto são coisas que podem acontecer quando temos esta cadência de jogos. E eu lembrei-me, há dias, e isso também é um dos fatores que tem que ser juntado aqui, sobretudo ao péssimo resultado de Paços Ferreira, que foi ali no meio dos jogos cruciais da Champions. Que é sempre aquele fator de sair de um jogo de Champions e voltar para a Liga. É complicado para muitas equipas, não é uma coisa só do Porto. Pela Europa fora vemos aí maus resultados depois de jogos de Champions e em Portugal só acontece com o Porto. Em Portugal isso só acontece com o Porto. É uma vergonha. É, de Champions é. Mas há aqui uma questão que eu vi já não sei em que capa de jornal é que eu vi no fim de semana, que era que o Porto agora tem um calendário infernal, e eu estava a lembrar, eu era capaz de jurar que durante a última pausa de seleções também vi exatamente a mesma capa. Não pode ser muito pior. Mas a verdade é que eu fui ver e é pior. Porque eu depois investiguei, são 36 dias seguidos em que temos 11 jogos e continuamos com a média a média até se aproxima mais dos 3 dias entre jogos do que a anterior. Mas vai meter Taça da Liga, não? É isso. Essa é a vantagem. A verdade é que tivemos 3 jogos de Champions e 4 de Liga no último, e agora também voltamos a ter 3 jogos de Champions e 4 de Liga até ao final do ano. Mas, por outro lado, apesar de termos ali Taça de Portugal e dois jogos de Taça de Portugal, se passamos o primeiro, não é? E um jogo de Taça da Liga, no meio destes 11 jogos, temos um jogo fundamental no final de dezembro, que é a Supertaça com o Benfica. Portanto,
é mais difícil. Portanto, continuamos a ter 4 jogos de Liga, 3 jogos de Champions, mais uma final com o Benfica. Pá, é pior, e aqui há aqui uma pequena vantagem, que é aproveitarmos estes jogos de Taça de Portugal e de Taça da Liga para poupar alguma coisa. A Taça da Liga vai ser um bocadinho diferente, por acaso. Pois eu também não sei muito bem, pode ser uma equipa boa, não é? Não, a Taça da Liga o mais certo é ser uma equipa boa, porque só vão 8, acho eu. Pô, e nós estamos em quarto. Já acabou o prazo que eles tinham dado? Se já tiver terminado, o quarto acho que se lixa. Porque é o primeiro e o segundo contra os gajos da segunda, e o depois é ali, é quarto com o quinto e o sexto, não sei. Fiquei assim com uma ideia geral. Sei que na segunda liga tem assim qualquer notícia, coisa do Estoril ter passado para primeiro. Pois, eu Taça da Liga, Liga das Nações, é coisa que me interessa pouco. Agora, mas pelo menos temos 2 jogos da Taça de Portugal em que podemos ter ali alguma poupança, mas é só aí, porque tudo o resto tem... Vamos ver o segundo jogo, vamos ver o sorteio, não é? Exato, vamos ver, pode ser que o segundo jogo nem sequer dê muito para... Tens deslocações aos Açores, tens... Isso é o próximo campeonato, não é? Sim, mas também tens que ir a Guimarães, logo a seguir ao Benfica, acho eu, portanto, não há aqui, voltamos a ter uma série um bocado infernal, e vamos ter que usar a profundidade do plantel. Eu sei que o Conceição não tem tido muita sorte com as tentativas que tem tido de ir dando sangue novo. Ele tentou fazer isso, por exemplo, com o Gil Vicente em casa, tentou arranjar uma tática que lhe permitisse meter mais gente nova, tipo Evan Nilsson, Tony Martínez e não sei o quê, mas não correu muito bem, não é? E mesmo em passes tentou ir lançando o Grujic, está a tentar ganhar plantel, porque já sabe que realmente vai ter estas dificuldades. Mas não está a ter muita sorte, mas eu não sei se ele tem grande hipótese, porque vamos continuar a ter o Sporting a descansar à semana e o Sporting já está a 6 pontos. O Benfica é possível que comece a descansar, não tarda muito, não é? Porque tem um grupo mais fácil na Liga Europa. É normal que tipo, mas depende agora do resultado em Glasgow. Mas o Braga também vai ter que continuar a jogar como nós, pôr a carne toda no lançador em jogos de Liga e jogos de Europa. Assusta um bocadinho mais o Sporting, e depois, mas o Braga tem menos um jogo importante neste período, que é a Supertaça, que é entre Porto e Benfica, e isso cheira-me que vai ser muito, essa Supertaça vai ser especialmente decisiva no resto da época. Fica aí estas previsões. Pis, se calhar ia pegar então no teu tema, não é? Porque era um dos que eu tinha aqui, tinha para falarmos quer da questão de fazer um rescaldo dos reforços, que o Prado também já foi aí dizendo, ou seja, contratamos tantos, vamos ver quem é que jogou, mas antes desse, vamos falar daquilo que estavas a falar, ou que querias falar, ou que tinhas apontamentos, que era relativamente às renovações. Para isso, eu anotei aqui algumas notícias mais recentes no jornal, que era do Record, no dia 13 de novembro, em que disse que o Otávio reuniu-se com o Presidente e que estava disponível para renovar, e no dia 14 de novembro a Bola também diz que temos 7,5 milhões para renovar com o trio Marega, Otávio e Sérgio Oliveira. Além desses, temos então a única renovação confirmada, que foge aqui da equipa A, mas que é para o futuro, que é o Morna Diaye, que assinou novo contrato até 2025. Pronto, era estas coisas das renovações, sendo que esta aqui até vimos algumas... Estou? E então, diz-me aí. Eu fui para ver todos os jornais. Não estou... o Pepe, sim, mas eu acho que já tínhamos falado no último episódio. Talvez. Pis, vamos falar os apontamentos. E há uma... Não, eu por acaso, em termos de apontamentos, não foi nada especial. Por acaso falta até uma que eu acho que já devia estar mais do que feita. Que era até acima de tudo bonito o que o Porto devia fazer, que é um que vai acabar com o contrato, que é uma BAI, que como ainda por cima deu cabo, foi ligamentos, creio eu, não é? Foi uma lesão grave. Sim, 6 meses.
E o que o Porto ia fazer era renovar o contrato, mas lá está também, eu ia dizer falta de dinheiro, mas coitado, ele também, não sei se ele recebe muito, mas até como um voto de confiança para a infelicidade que ele teve, para renovar-lhe o contrato nem que fosse mais um ano, para ele também recuperar descansado e ver o que é que podia dar. Mas não passa muito. Não somos uma instituição de caridade. Às vezes parece. Sim, mas isto... com certos negócios, certos empresários, eu sei que parece, mas sim, certas empresas de pais de jogadores não é esse o objetivo. Isto dá uma conversa para mais um episódio, porque isto é quase como aos patrões, não é? Quando tu estás numa empresa em que eles têm este género de atitude, tu ainda te apetece depois nadar mais pelo clube e tudo, e depois outros vão dizer, não, tens de ser profissional e tens que dar sempre tudo em campo, exato, balelas, não é? E eu acho que aqui neste aspecto nós temos de dar sempre o máximo de condições possíveis aos jogadores. Nós não pode faltar nada. É aquela situação em que, não sei se até cheguei a dizer aqui num dos episódios, é a mesma questão do Otamendi. O facto do Otamendi querer ir para o querer ou sequer colocar a hipótese de defender as cores do Benfica, isto quer dizer que nós falhamos enquanto instituição, enquanto clube, na educação daquele jogador. Nós falhamos, ponto final. O Ramos Rodrigues é um exemplo de sucesso. Conseguimos acarinhá-lo de uma forma, eu digo clube, cidade, tudo. Conseguimos colocá-lo, entranhar o Porto dentro dele de uma forma que ele jamais pensaria em defender as coisas do Benfica, ponto final, acabou. Há milhares de clubes aí espalhados, mas jamais vem para um rival. Um Brahim, eu não admito, eu de certeza que ele não vem, um Herrera, de certeza que ele jamais jogaria pelo Benfica, jamais. E o facto de exatamente ter feito isso, nós aí falhamos. Pronto. Mas isso são outras conversas. Portanto, isto não é só uma questão de sermos uma instituição de utilidade pública ou algo do género. Era algo que podia cair bem. De resto, as anotações que eu tenho aqui nem é propriamente para essa necessidade, porque aqui mistura-se um bocadinho a componente esportiva e a componente económica ou financeira, percebes? Porque é a questão destes três, do Marega, Otávio e Sérgio Oliveira, para mim é aquele que se calhar será mais fácil renovar. Poderá eventualmente ser Sérgio Oliveira, porque não pode não ter assim tanto mercado, lá está, é portista, da formação e tudo mais, poderá também ser mais fácil renovar. Portanto, não antevejo desde aí uma grande venda que tu pudesses fazer com ele. Claro, com Marega e Otávio vais perder milhões. Em princípio, vais perder milhões. Com Marega também se falou que podes ter vendido por 20, podes ter vendido por 30. Não podes ter vendido nada, que eu duvido que já tivesse surgido uma proposta desse género. Podias ter vendido, mas podia não ia ser assim tanto em termos de milhões. O problema é que, mais uma vez, à medida que o tempo começa a escassear, vai-te acontecer mais um Herrera, mais um Brahim, mais exemplos desses que ultimamente têm surgido. E estás sujeito a perder duas peças fundamentais, não é? Temos que dizer, dos últimos anos e inclusivamente deste ano, em que três peças, neste caso, apesar de eu acreditar muito que o Sérgio Oliveira fique, mas Marega e Otávio estás sujeito a perdê-los, mais uma vez, a custo zero, tendo em conta não só aquilo que vais perder desportivamente. É claro que muitos vão dizer que Marega já deve ter saído há muito tempo, e não sei quem, não sei o que mais, mas ele, e é aquilo que eu começo a dizer como dissemos no início, nós temos que aceitar isto com naturalidade, referências irem embora, outros vão ter que sobressair, outros vão ter que vir, e não é por causa disso que o Porto vai acabar, ou que o Porto vai deixar de ganhar, enfim, não vai ser por aí. E o Marega saindo, outro vai ter que mostrar. Mas o que é certo é que neste período, ele tem-se revelado importante. Se ele tivesse ido ao banco e outro tivesse jogado no lugar dele e tivesse mostrado ainda mais, não sei, lá está, vamos entrar no campo da especulação. O que é certo é que ele tem sido importante, seja com golos, seja ou como gosto muito de dizer, de destruir a defesa, nem sei o que isso é, mas ou de cansar a defesa, ou o que isso seja. O que é certo é que ele tem sido importante. Otávio, não é bom a puxar jogo. Não é. Como diz o Jesus. Necessitar a mim é melhor. E o Otávio, quer dizer, isso está mais que visto, não é? O Otávio também foi um dos jogadores que evoluiu de uma forma brutal, não só em termos táticos, mas também em termos físicos, que ele lesionava-se até bastante, e enche o campo de uma forma brutal. E aí é que eu acho que vai ser ainda mais difícil
se calhar a substituição ou a alternativa. Mas lá está, isso depois cabe ao treinador perante estas ausências, se calhar até fazer um esquema diferente, que remédio tem que ser, mas mais do que esta componente desportiva, tu viste que há pouco tempo perdemos Herrera, perdemos Brahimi, dois jogadores aí muito importantes quando fomos campeões, não fomos campeões no ano a seguir, mas fomos campeões ano passado, percebes? Também não é por aí. Aqui até o que assusta mais, ou pelo menos é a questão da componente financeira. E acho que aqui é aquele salto que nós precisamos de dar, o que o Sérgio Conceição se calhar precisa de dar, de estar se calhar mais ao serviço da política do clube. E esse é um grande desafio para um gajo como o Sérgio Conceição. Um gajo que sempre disse que o mercado não entra com... pode ter 30 anos, pode ter 40, pode ter 20, para ele não há diferenças. Aqui pode ser o grande desafio para o Sérgio Conceição, porque quer se queira, quer não, nós cada vez mais vamos ter que ter uma política ou as decisões do treinador viradas ou em consonância com a política do clube. E eu lembro-me que o Ruben Amorim, enquanto treinador do Braga, chegou a uma conferência de imprensa e disse que o Wilson Eduardo não ia jogar mais porque não renovou. Disse de uma forma que eu até fiquei de boca. Ele está a assumir isto. Chegou lá, tive uma conversa com o Wilson Eduardo, a direção não renovou, não vou apostar mais dele, não vai jogar mais porque não renovou. É claro que estamos a falar de uma situação limite. E isto é só um exemplo, porque, e o Branco também já referiu isso noutros episódios. Se nós estamos numa componente também em que precisamos de dinheiro, em que um jogador puto, em que as nossas vendas vão passar por jogadores putos, que vão ser vendidos, se calhar jogando mais uns minutos, mostrando-se, né? Se calhar entre um e outro, vamos optar pelo puto, porquê? Porque tem que ser uma montra e se calhar vai ser vendido, vamos fazer mais dinheiro com ele, se calhar vai ter que ser jogado nisso. E não é só nesta questão de não haver nem sexo, nem raça, nem idade, nem... desculpem lá, tem que ser um bocadinho mais em consonância com a política do clube. E se for preciso jogar 5 minutos numa Champions League para se mostrar ao mercado, e com isso depois podemos fazer mais de 3, 4, 5 milhões, se calhar vai ter que ser isso. Percebes? É esse... Se calhar essa alteração, esse chipzito que vai ter que ser mudado no Conceição, que eu acho que vai ser muito difícil isso acontecer, mas acima de tudo, Lamas e Prata, a política da SAD precisa ser uma boa política. E eu não sei se temos uma política sequer. Eu não sei se temos, mas precisamos de ter uma estratégia. E isso é que vai ser. Aparentemente não parece, não é assim muito fácil discernir uma política, uma estratégia, mas por exemplo o Conceição, a propósito disso que eu estava a dizer há pouco, que ele está a tentar puxar pelas segundas linhas para a equipa, e eu até me esqueci de dizer que algumas das coisas, dessas opções que ele conseguiu fazer com sucesso foi até para essa posição de médio que é sobretudo o Fábio Vieira, que marcou na Champions e que jogou bem nesses jogos e jogou em Manchester. Foi aposta em Manchester, foi aposta depois com o Olympiacos. E depois há o Nakajima, que também tem entrado na equipa de forma, aliás, ele faz a assistência para o gol que dá os 3 pontos no Gil Vicente, tem entrado sempre bem. Se calhar são as exceções destes jogadores que têm entrado e que parecem realmente ser uma opção, que podem jogar a qualquer altura e não se perde tudo, ou pelo menos não se perde, por exemplo, entre o Nakajima e o Otávio dá muito mais, não é? Porque faz mais coisas que o treinador gosta, não é? Mas o Nakajima, sendo um jogador diferente, é uma boa arma para lançar, da maneira como ele tem entrado. E são compatíveis no 11, apesar de serem dois baixinhos, são compatíveis. E o Fábio Vieira ainda agora no sub-21, estava a pensar nas bolas paradas, ele marcou um gol de penalti, coisa que não o deixaram fazer e puseram o Uribe a marcar. Já nem sei em que jogo é que foi, agora já Marítimo. Foi Marítimo. Não, era o gol da tranquilidade. Não. Sim, o Uribe foi ao poste, foi contra o Marítimo. O Teles falhou contra quem? Foi o Teles que falhou contra o Marítimo. O Uribe falhou outro.
talvez contra o Gil Vicente, que seria o gol da tranquilidade. Isso aqui um bocadinho. Isso mas ele, por exemplo, mandou um Balázs à barra de livre também, no Sub-21, também é uma boa hipótese para as bolas paradas, para não ficar o Sérgio Oliveira sempre com esse fardo. Portanto, é outra... E nota-se muito a saída de Sérgio para a entrada de Fábio Vieira ou perto da saída de um da entrada do outro, porque realmente passam o testemunho nessa parte e são opções que é preciso que os gajos que não renovam tenham essa coisa em atenção, que é possível que nós este ano já, para o lugar dessa malta, já tínhamos mais opções e se calhar pode acontecer o que aconteceu ao Wilson e Eduardo. Acho difícil pelos jogadores que são e pelo que o Conceição gosta deles. Não vejo o Conceição a enterrar o Marega fora dos convocados, nem o Otávio, sinceramente. O Sérgio Oliveira já vejo mais, mas o Sérgio Oliveira tem tido um rendimento ótimo neste início da época, sobretudo ao nível de golos e de participação em golos. Portanto, por aí não, mas de facto chegamos à mesma conclusão, é que o Sérgio Oliveira deve ser mais fácil renovar, porque lá está, vê-se muito mais fácil o Sérgio encostá-lo do que um dos outros dois, também por essa razão. Mas pronto, então concluindo o que o Pi estava a dizer, a nossa política passaria por mudar o Sérgio de treinador para manager, é basicamente isso. Essa era a mudança da política e preparávamos para ele ir para a Premier League. Acabando já agora o rescaldo dos reforços que já foram fazendo, portanto acho que não vale a pena repetir, mas as notícias que saquei do jornal foi uma do Record, a dizer que Zaidu foi o único dos 10 reforços a convencer a Conceição. Obrigado, este tinha mesmo convencer, não havia mais. e no jogo aparecia algures que João Mário poderia ser lateral direito. Não sei se leram. Não, também o João Mário já no Sub-21 foi aí que jogou. Não estou enganado. Acho que não vi. Entrou para extremo, mas acabou por recuar para a lateral nos 2 jogos. E vi foi a entrevista de Manafaca a dizer que o João Mário, porque perguntaram-lhe quais os jogadores mais rápidos, ele, o Zaidu, o Nanu ou o Marega, e ele disse que metia mais o João Mário ao barulho, algo desse género, portanto ficou essa nota. Mas isso o que estás a dizer é engraçado, que na altura colocou-se uma questão também importante, é que dos jogadores que terminam um contrato em 2021, e são estes 3 que normalmente costumam jogar, não é? O Marega, Otávio, Sérgio Oliveira, quando se falou nos reforços por empréstimo, supôs também que iriam ter um papel determinante no 11, não é? O Felipe, o Gruitch e o Sarr, que eventualmente viessem para ter um papel preponderante, não é? E se calhar quase pegar de estaca. E então nós corremos logo aí o risco de termos metade da equipa, 6, no final desta época, a ir embora. Ponto final. O que é certo é que dos 3 que vieram por empréstimo, para já ainda nenhum podes dizer assim, temos mesmo pena que este gajo não seja nosso e que vai embora no final da época. Continuo a ter algumas expectativas no Marco, no Gruitch e eventualmente no Sarr, porque pode também trazer ali, não sei, alguma coisa, embora ele, em igualdade de circunstâncias, lá está, eu gostava de dar preferência ao Diogo Leite, só que já são tantos casos atrás dos outros ele a enterrar, em que acaba por ter que ser quase a estender a passadeira ao Sarr, não é? Queres dar essa private nossa da idade do Diogo Leite e do Sarr, que nós estávamos aqui a discutir, não sabíamos quem é que haveria de ser, não sei o quê, depois do episódio fomos confirmar, e eu não sei se partilhamos contigo, Prata, qual é que era o mais novo? Não, é o Sarr? Eu acho que não partilhámos com ele. Partilhámos, para ele é que já não se lembra, porque na altura o Prata disse que o Sarr era mais novo que o Diogo Leite, acho eu, e eu disse, é mais novo? E quando acabou o episódio eu fui confirmar, deixa eu ver quem é que é mais novo. Opa, os gajos nascem rigorosamente no mesmo dia, no mesmo ano. Não, está a saber, Pis, nós acabamos de gravar, ele saiu e nós comentámos os dois aqui. Tu disseste, vai lá ver. O Prata não estava aqui. Pensei que tínhamos mandado mensagem depois a dizer então, isso. Tem essa particularidade. Nascem no mesmo dia, no mesmo ano. Portanto. Tudo isto para dizer que falhei, não é?
Não sabemos, sabes as horas em que eles nasceram. Se soubesse as horas em que eles nasceram, pode ser. Eu pensei que me iam surpreender, mas não. Afinal não fizeram o trabalho todo. O 00 tem que melhorar, o 00 só tem a data, tem que melhorar. Mas pronto. Não, mas lá está. É engraçado essa opção pelo Sarr emprestado quando temos um jogador exatamente para a mesma posição para potenciar. Faz-me crer que realmente correu alguma coisa mal com o Diogo Leite, com a saída do Diogo Leite no final do mercado. Que acho que era Isso também. Mas a alteração aqui da última vez, acho que foi evidente, não é? Então o Diogo Leite em terra contra o Passos, entrou o outro moço. É justo. Não, mas ele, por exemplo, foi a primeira opção no City. Não é? Sim, mas aí foi a questão dos 3 centrais, não é? Pá, três centrais. Hoje nós jogamos com 3 centrais também já jogamos com 3 centrais no ano passado e para meter uma Bemba, e nós nunca jogamos com 3 centrais para meter o Diogo Leite, não é? Ano passado foi no Rangers, não foi? Que correu muito mal. Foi isso. Sim. Jogamos com 3 centrais lá. Mas foi marcando o Pepe e uma Bemba. Mas nunca passou pela cabeça fazer 3 centrais para jogar o Diogo Leite. Se calhar por causa do Marcano, mas eu acho é que na minha ideia o Sarr está à frente do Leite desde o início da época, desde aquela altura em que ele ficou 15 dias a treinar chegou e ficou 15 dias a treinar com o Conceição enquanto o Leite andou pelo sub-21. Acho que desde aí o Sarr está à frente do Leite e só não jogou em Passos por lesão. É essa a ideia que eu tenho. Especulação. Muito bem. Pronto, e dos avançados, se querem dar alguma nota aqui da questão dos reforços, foi onde falámos menos, e foi onde contratámos mais. Taremi, Evan Nilsson e Tony Martínez, e continua o Marega a jogar sozinho na frente. Não, assim, é aquilo que... Repara, o Taremi nem sequer jogou titular. Não posso. Falta esse. Pá, e ele acabou por ser sempre que entrou foi aquele que sempre acabou por mostrar mais. E depois daquilo que ele fez agora no último jogo, opa, acredito que vai ter a sua oportunidade contra o Fabril. Pois, eu estava a pensar rigorosamente nisso, assim, contra o Fabril, se calhar não é grande jogo para mostrar. Mas olha, tu também já disseste isso nos episódios. Há 2 anos, foi há 2 anos? Foi há 2 anos, já disse, não, foi ano passado, infelizmente foi ano passado, no ano em que perdemos o campeonato, mas foi no jogo contra o Vila Real, que acabou por o Oliver e o próprio Adrian também despontar ali por uma série de jogos. Aliás, foi esse primeiro jogo, creio eu, Vila Real, em que tivemos aquela série de 18 vitórias seguidas. Acho que esse foi o primeiro jogo que depois não serviu de nada porque acabamos por perder o campeonato. Mas acabou por ser aí a rampa de lançamento aí para o Oliver e até para o próprio Adrian também recuperar ali um bocadinho de fogo que nunca tinham mostrado aqui no Porto. Pá, talvez são estes jogos às vezes que pode ajudar também a um jogador a aparecer. Pá, e também disputar, imagina se o Taremi joga e faz 3 golos, sei lá, porque eu acho que ele não precisa dessa moral, porque tendo em conta até o último jogo agora contra o Portimonense. Atenção, acho que ele já vai ter a sua oportunidade, por exemplo, nos Açores. Mas pode ser para outro qualquer, pá, que acaba por despontar e possa também, olha o Felipe Anderson. Eu a esse propósito e passando já, não sei se tens mais alguma questão, alguma coisa para falar. Rescala, acho que é isso. Pode ser o 11, era isso? É isso, passando já para o 11, uma coisa que também tive a ver é, há muitos gajos que que chegam para aí e treinam só quinta e sexta-feira. Tipo Marquezine, mas esse já em princípio não ia jogar, não é? O Grujic joga na quarta-feira à noite, os sub-21 todos jogam quarta-feira à noite, na terça à noite jogam o Mbemba, o Zaidu, o Evan Nilsson, o Corona, o Uribe e o Dias. Estes gajos todos que jogam terça e quarta-feira é bem provável que não sejam titulares. Sim, e com lógica. Portanto, sim. E por aí tens que construir se calhar um 11 até com eu se calhar apostava por exemplo no Cláudio Ramos, na direita talvez
o Carraça. Tem que ser. Eu vou tentar fazer um 11 só com gajos que ficaram cá na pausa das seleções. Cláudio Ramos, Mas o Nano foi ou não? o Nano foi. O Nano foi à seleção. O Cláudio Ramos, Carraça, Pepe, Sarr, Manafá, depois Lume não foi, costuma ir à seleção, mas desta vez acho que não foi. Pelo menos não está aqui neste artigo do jogo que eu tentei sacar. Lume, Baró, Felipe Anderson, Naka, e depois na frente Marega e Taremi. Ou Taremi, Tony Martínez exato, o Tony Martínez e Taremi. Mas o Marega ficou cá e é um titular que pode, para não jogarmos sem muitos titulares, sempre é outro. Se jogávamos com Pepe, Manafá e Marega de titulares, para equilibrar um bocadinho, se calhar. Não, mas também pode ir ao banco, pode jogar Tony Martínez. Pois. Não parece mal. É aquela coisa que nós não gostamos de mudar tudo e depois acaba por, como jogam todos de novo, acabam por não... por não... circunstâncias, não é? Uma equipa do Campeonato de Portugal, o calendário que tu vais ter. Tens o jogo de fogo, o teste de fogo em Marselha, que pelo menos o empate tens que sacar logo a seguir. Portanto, é fundamental ir toda a gente bastante fresca. Eu nem sei se houve lesões, mas... entretanto pela seleção ainda pode haver. Sim, mas acho que eu não vi o que é que aconteceu, mas o Corona saiu muito cedo do jogo que fez, tipo aí aos 50 minutos e o caralho ainda e estavam a perder. Achei estranho, pode ter sido ali uma qualquer coisa. E a esse propósito, já vos tinha dito por mensagem, vi o resumo do jogo do Zaidu pela Nigéria. E que é um jogo bastante sui generis, porque estão a ganhar 4-0 antes e conseguem deixar-se empatar. E só para dizer que o Zaidu fez assistências para golos das duas equipas. E é algo que acontece muito cá, tipo, ele faz coisas boas e coisas más e pronto, pelos bichos na seleção continua um bocado igual. É a única coisa que eu vi destas coisas de seleção. Vi um bocadinho da seleção nacional, mas isso não tem interesse. Olha, só me lembro de uma Angola contra o Mali, mais nada, numa cana. Depois com 4-0, depois 4-4. Falta-te aí falta-te o Otávio para o meio. Deve ser nessa cena, se calhar Pepe, Otávio, Marega. O Otávio teve cá, sim, pode ser. Pode jogar só com um avançado e entra o Otávio. Mas aí tinhas de tirar o Baró e eu queria ver o Baró. Mas pronto. Pois. Mas não há mais, o resto vai tudo à seleção. Passando os olhos, não há mais por onde pegar. Queres dar mais alguma sugestão? Mas ele pode ir buscar alguns sub-21, nomeadamente também Fábio Vieira, etc. Por aí. Mas esses, lá está, esses jogam quarta-feira à noite. E provavelmente vão jogar todos a titulares, porque o jogo é complicado, é para decidir o primeiro lugar do grupo. Tem impacto depois? Não tem impacto nenhum, acho eu. Acho que já passaram. Portanto, mas acho que vão querer ficar em primeiro lugar no grupo. Cheira-me que vai a carne toda para o assador. Com aqueles gajos fracos tipo Jetson, mas depois para equilibrar tem os Vitinhas, os Fábio Figueiras. Porque a seleção sub-21 está por falar em instituições de beneficência, está a servir para dar minutos aos meninos do Seixal que andam perdidos aí pelo mundo. E, por exemplo, o Jetson jogou os 90 minutos nos 2 jogos, acho eu, e o melhor jogador desta primeiro quinto do campeonato no banco. Portanto, entretanto, o Jota também faz os 2 jogos e também não joga. Não, eu pensei que ias falar do Diogo Jota também, não é? Que também não tem... Mas a seleção A eu nem vejo, portanto. É por isso que eu estou a dizer. Eu sei que eu vi 10 minutos, mandei-vos logo aquela mensagem. Eu estava a dizer, olha, estava a ver ali o Félix com a bola a passar por ele a quilómetros e o gajo a não fazer nada, como faz sempre, e eu pensar,
pá, eles passaram um ano a dizer que o Félix não joga nada por causa do Simeone. E eu pensei, em que é que este futebol do Santos é muito diferente do Simeone às vezes? O Simeone não tem nenhum Ronaldo, se calhar. Mas, porque eu vi a bola a passar. Eu não acho que o puto jogue mal, mas de facto ele tem que ter bola. E ele na seleção não tem, não faz sentido nenhum. Para isso mais vale pôr o Jota, que o Jota não precisa ter bola. Se a bola não vai ter com ele procura, ou nem que os trinque todos, que consegue fazer alguma coisa. Mas, eu por acaso sobre a seleção foi engraçado, porque eu não vi a primeira parte, vi o início da segunda e vi o Jota no banco, e foi quando mandei mensagem, poxa, o que ele fez, inclusive a ganhar a titularidade naquele tridente do Liverpool e ser o melhor jogador da Champions. Ele jogou titular, mas com os tridentes lá. É isso, mas mais difícil ainda. É que é incrível. Ele jogou. Mas já teve jogos em que sentou o Firmino, por exemplo. Sim, mas nessa cena da rotatividade. Agora, ele no último do campeonato mete os 3 na frente e o Jota a jogar. E tem isso. E o Bernardo, que tem sido uma nódoa, não é só pelos tweets que o gajo escreve, mas tem sido uma nódoa e joga a titular, para não falar no Félix, que marcou estes golos, mas também tem falhanços incríveis nestes jogos em que ele até marcou uns golos. E é engraçado que eu quando vejo o golo até do que o Portugal sofre, eu penso, Patrício está a meter um nojo do caraças, não é? E vejo na parte final também ele a dominar uma bola para canto. Sim. Patrício está. Mas depois vejo o resumo. Também vi o resumo depois. Defendeu tudo, mas da primeira parte ele foi incrível. Um massacre. Mas o Jota, por acaso, a propósito do agora que o Jota pegou, eu também vejo muita malta e também apanhei, já nem sei quem foi, que era portista, a dizer que não aproveitamos o gajo e não sei o quê, as coisas do costume, não é? Mas eu recordo, para a malta que tem alguma, que não tem memória, o Jota no Porto estava emprestado e estava com uma cláusula de opção proibitiva para nós naquela altura. Recordem-se que nós nesse defeso o Porto não contratou ninguém. Era essa altura onde tínhamos que exercer a opção pelo Jota, que era um pai 15 milhões ou 20, nem sei quanto é que era, ou eram 20. Nessa altura o Porto sabia que não tinha dinheiro e se calhar por isso é que desistiu de o pôr a jogar, porque o Porto na altura, em janeiro, contratou um jogador que passou a ser titular no resto da época, que foi o Tiquinho Soares, e jogou muito bem. Se calhar foram os melhores anos do Tiquinho Soares, foi esses 6 meses, não é? Nessa altura o gajo marcou golos que se fartou na entrada a jogar pelo Porto. E só por isso é que ele saiu da equipa, porque ele na altura, ele no início da época não era titular, mas depois acabou por ganhar a titularidade ao lado do André Silva. Quem não o aproveitou foi o Atlético de Madrid. Exatamente. Houve ali uma altura em que até chegamos a jogar com o André Silva, Rui Pedro e Diogo Jota, que era a frente de ataque mais jovem da Europa. Mas nós aproveitámos-lo bem, mas eu acho que simplesmente desistimos dele porque sabíamos que não o podíamos contratar e o Tiquinho está a fazer golos. Eu lembro que na altura até escrevi sobre isso, eu até preferia que jogasse o Jota, sinceramente, mas lá está. Eu nunca engracei com o Tiquinho, portanto. Sim, mas no início nós rasgámos no Jota, e pelo menos lembro de fazermos um vídeo, ou ele vinha com aquela cena de ser benfiquista, e há um jogo no Dragão em que estávamos ali a ver o jogo e que o gajo estava sempre a pastar ali, então há um lance caricato que é um sprint do Lion, que é um canto, e depois é uma transição rápida e o moço vem muito devagar. Sim, e o Lion dá um sprint, então nós fizemos o videozinho, ali a focar no Jota, olha, mas este cabrão que nem corre aqui. E o Lion a dar-lhe 3 de avanço. Também foi por causa de situações dessas que se calhar deixamos de fazer esses vídeos, porque é enganador. É enganador, porque de facto aí é escandaloso e o Danilo também já o apanhamos a fazer coisas dessas. Mas depois vês outros jogos em que, quer dizer, é exatamente o contrário, e tu vês o Jota a jogar nos outros jogos. Exato, passado poucos jogos de certeza foi quando ele fez o hat-trick no Nacional. E marcou contra a Benfica. E o frango do Ederson. Foi um bocadinho. O que interessa é que entrou.
E foi contra o Benfica, caralho, portanto, há mais a teoria de que o moço era pouco. Ele festejou. Festejou. Olha, vamos encerrar então isto. Vamos só relembrar a efemeridade do dia em que estamos a gravar, que faz 17 anos que estávamos no Dragão. Não estávamos juntos, pelo menos os três. Estávamos os dois. Eu e o Pires e o Prata na sua beirinha, nós à beira de Super. E vou ler o que o Dragões Diário escreveu. O Estado de Dragão está de parabéns. Hoje a Casa dos Campeões Nacionais e vencedores da Taça de Portugal completa 17 anos de vida. Desde o encontro de abertura do novo estádio, o Porto disputou exatamente 400 encontros oficiais em casa e conquistou 26 títulos. Em 4 centenas de partidas no Dragão, os portistas festejaram 877 golos, dos quais 126 foram apontados de fora da área, 190 de cabeça, 386 na primeira parte e 467 na baliza sul. O melhor marcador da história do Dragão é Jackson Martínez, 11 golos à frente do Moussa Marega, cuidado com este estado estatístico. Pepe foi o goleador mais velho e 50.818 espectadores estabeleceram o recorde de assistência. E pronto, e são estes os dados. Sabem qual é este jogo? A partir dos 50.818 espectadores? Corunha. A partir disso também acho que sim. Não fui confirmar, eles aqui também não dizem, portanto. Mas Marega se está 11 golos, ser o melhor marcador do Dragão. Cuidado com isso. E também os destaques estavam não consegue. Não sei. Os destaques estavam no Instagram dos jogos. Era o jogo de abertura, era o jogo com o Leiria, o primeiro jogo oficial, o primeiro jogo europeu contra o United, o jogo em que fomos campeões nacionais desse ano, e depois tinha os 5-0 a Benfica, tinha o momento de Kelvin, e pronto, e acho que era, e depois termos sido campeões, não tinha assim muitos mais. No Instagram destacaram algumas dessas partidas, mas queria era recordar o que é que vocês se lembram desse primeiro dia. Assim, uma das ideias que eu tenho disso, de entrarmos, é que entrava um frio ali pela Superior Sul, do tipo, como é descoberto, não é? Mas foi assim uma cena que ficou, isto vai ser um gris, o vento sempre a entrar aqui com uma velocidade, se calhar era o dia que também estava especialmente... Não, porque também era uma coisa que foi falada na altura no projeto, por ser aberto, naquela parte de trás da baliza, é uma coisa, isto vai ser muito frio, não sei o que mais, e nós já íamos mais ou menos também para isso. Então acho que depois perdeu-se com o tempo, porque nós ainda tivemos bastante tempo na Sul, ainda foi para aí quase 10 anos. Sim, seguramente. Eu por acaso estive sempre na bancada onde ainda estou, onde estamos todos agora, mas aliás eu estava na bancada com a Paula nas Antas, não é? Eu até na altura fiquei, pois agora começo eu com as recordações. Isso. Na altura até fiquei um bocado desiludido com o meu lugar, porque o meu lugar era bem melhor nas Antas do que era ali, porque ficou muito lateralizado, eu tinha um lugar muito central e se não pegasse muito vento ainda era coberto nas Antas, e fui muito para o lado, tanto que depois mais tarde mudei. Lembro-me disso, lembro-me de ficar um bocado desiludido com o lugar, lembro-me do frio, portanto ali era frio na mesma, não é, o frio é igual em todo lado, é arejado, digamos assim. Lembro-me daqueles primeiros, lembro-me de começar a pensar em procurar o nosso já havia a cena dos azulejos, já estava. Acho que não, no primeiro dia acho que não. Não, acho que não. Mas eu lembro-me de tentar procurar, mas provavelmente não encontrei nada. Mas eu lembro-me de outra coisa, Mas já encontramos o teu. Sim, o meu já encontramos, acho que dos três fui o único que encontrei o meu azulejo, não foi? Sim. Eu pelo menos não encontrei o meu. Eu também não. Está em frente a uma casa de banho, como devias ser. Uma casa de banho das miúdas, portanto, Pippin Tom. Mas outra coisa que eu me lembro-me que havia umas cenas de humor do Bruno Nogueira e do gajo do Levanta-te e Ri, aparecendo lá no ecrã gigante. Sim, que eram os gajos, exatamente, lembro-me dessas coisas. Lembro-me que o relevado era uma vergonha, era só toupeiras. lembro-me disso. Isso foi uma coisa que eu me lembrei ao ler o Dragões Diário de hoje. É que nós fizemos o jogo da apresentação e depois só passar para aí 3 meses é que tornámos a jogar lá. Pior é quando voltámos a jogar lá, aquilo continuava uma topeira. E voltámos a parar. Eu lembro-me que
Acho que é um gol do Maciel e na baliza está o Elton. Na baliza contrária está o Elton. Se o Elton sofreu o primeiro gol oficial do Dragão, acho eu. Acho que sim. E eu não vi esse jogo. Que é engraçado. Mas lá está, o Maciel fica uma toupeira do sítio onde ele remata, fica assim um alto. Eu lembro-me perfeitamente disso. Outra coisa, o último pormenor da inauguração foi que eu na altura já era eu a bancar estas coisas, provavelmente os lugares anuais e não sei o quê, e eu estava, na altura tive que fazer uma vaquinha para ir ver para comprar o bilhete. Na altura o bilhete era caro, não sei se era 100 e tal euros, o caraca, já não me lembro. Mas para a tua bancada. Para a minha bancada talvez. E para a minha bancada, para o meu lugar. Mas eu acho que é 50 euros, portanto é natural que para aí fosse mais caro. Pois, talvez tenha sido menos de 100, mas isso para mim, para estudante, na altura era algum dinheiro. E lembro-me que a minha irmã que foi uma daquelas miúdas que desceram da cobertura, tipo em slide ou caralho, e pagaram-lhe isso e ela ajudou-me a bancar o bilhete. Espetáculo. Pois, portanto a minha estreia no Dragão tem essa particularidade. Foi a minha mana que me ajudou a pagar. Muito bom. O bilhete chegou lá fácil, porque estive a organizar e estava lá. Portanto, chegou lá fácil ao quanto nós gastamos. Pronto, depois deve ser fazer as contas. Mas por acaso não tem que ir à mão. Pis, e tu? As recordações, lembro-me, por causa era numa altura em que ainda ia na altura com a namorada aos jogos. Esqueci-me de uma coisa, não sei se vais tu dizer. Okay. Como é que se jogou? Isso. Estreia do Ou por acaso eu já na altura já tinha ouvido falar dele. Sou bastante fã da Joana Marques e ela hoje mete isso, ou seja, mete não, o Porto põe a dizer que ele estreou-se, não é? E ela mete algo do tipo, estreou-se, mas não conseguiu marcar porque ninguém passava pelo Vítor Bahia. E eu pensei, olha, esta tipo enganou-se porque o Bahia não jogou com ele. Quando ele entrou já estava lá o Nuno Espírito Santo. E não disse, pensei, até pensei mesmo responder, mas não disse nada, mas passado algum tempo, pronto, alguém já lhe tinha chamado a atenção e ela ainda dá a tanga por cima. Pelos vistos não era o Bahia, não se compreende como é que o Messi não marcou no Espírito Santo. E outra coisa que me lembro, acho que foi a primeira vez que eu via o festejo do Ninja com a camisola a fazer de ninja. Sim. Não me lembro se tinha feito antes, lembro do festejo no gol. Sim, o primeiro. Aqui de tanto jogou no Sporting do Benfica, portanto é uma merda. não trabalhamos bem o Ninja. Não trabalhamos bem o Ninja, outro lobby que, por exemplo, trabalhamos bem. Fica só meter dois. Mas o Zalvic ainda lhes deu um jeitinho. Então o Derlei também trabalhamos bem, só no Sporting não alguns. Também não fez nada, Benfica, não. Nada especial. Sim, não fez nada especial. Não, mas na altura, lembro-me que era ainda ia com a namorada ao estádio, porque acho que ela também tinha lugar anual, por acaso, na altura. E na altura, quer dizer, passar do estádio das Antas ali para o Dragão, nada, foi tão manso, por amor de Deus, estou agora. Agora pensei que tinha conseguido responder com a tosse. Agora com o sossegadinho ao futebol, consegui também, não, agora no início era preciso também esses sacrifícios, não é? Nisso ninguém me pode acusar, nessas cenas eu não facilito. Se nós fôssemos a contar o que é que tu já foste ver lá para baixo, para Lisboa, lá. Olá, me dizem, quantas vezes já foste ao Museu do Benfica? Fui algumas. Tu eras capaz para acudir ao Museu do Benfica? Eu já, para evitar essas coisas, já escolhi melhor. Não, mas vou brincar lá, mas o que fica é toda aquela cerimónia e o estádio. Eu fiquei com uma pena, ainda hoje lembro com muita saudade do Estádio das Antas. Eu acho que era um estádio fantástico. Ainda me lembro quando entrava no Estádio das Antas e via aquele relevado, aquele impacto de ver aquilo e depois aquela curva na sul. Eu adorava o Estádio das Antas. Mas o que é certo é que a nível de conforto foi
Jesus, foi um upgrade fantástico, não é? O Estádio do Dragão. Lembro lá do ilusionismo também, do gajo acertar o resultado e coloca o cofre guardado e suspenso. Acho que teve suspenso durante o jogo, não é? Com aquilo guardado, acho que foi assim muito. Já teve um piano quase aqui em cima da nossa tola. Sim, isso também. Acho que ele meteu isso dentro de um cofre, o papel, lá, o suposto papel, fazia parte do truque, e o cofre teve lá, está lá suspenso, já teve até durante o jogo, não é? Porque senão também não tinha grande piada se ele tivesse escondido. Mas basicamente é isso. Outra coisa engraçada a ver as imagens antigas é que a nível de merchandising também o Porto, isto foi uma evolução tremenda, porque lá contava se calhar, não é pelos dedos da mão, mas eram muito poucos, o pessoal que usava camisolas do Porto e algo assim, e muito vestido de forma tradicional. Agora temos casacos com símbolos do Porto, emblemas e as camisolas também já à força toda. É uma panorâmica do estádio totalmente diferente agora. É engraçado também de ver isso agora, passado estes 17 anos. Muito bem. Pronto, eu pus o enfoque lá na questão do frio. É essa assim uma das coisas que me ficou. Da cena do helicóptero também, não é? Que teve lá, já não me lembro bem porquê. A cena do Messi que estavas a falar, ao ver as fotografias agora, Pedro Ribeiro, Jesus, vai ficar para a história, meu. Quase todas as fotografias aparece com o Pedro Ribeiro a marcá-lo. Quem é o Pedro Ribeiro? Não é? Eu lembro. Sim, é isso. Eu acho que ele era parente da Fernanda Ribeiro, acho, mas sem certeza. Mas chegou a estar no Gil sim. E também o Zaidu, há bocado estávamos a falar do Zaidu, o primeiro clube dele também é o Gil. Que ele foi expulso e tal, antes do Mirandela, antes de ser emprestado, foi isso. E já agora, também falaste no Estado das Antas, um campo de férias que eu fiz no Porto, que era o campo de férias Artur Baeta, uma das cenas que fizemos foi tipo, aquilo jogavas durante a semana, era o que é agora, não é? Mas na altura era uma primeira tentativa desses campos de férias. E então tipo no fim de semana fomos ver os Júniors, BOC, a referência do Porto, e entramos pelo Estádio das Antas mesmo. Fizemos lá a visita, que não havia, não é? Mas como estávamos no campo de férias, e aquela entrada pelo túnel, depois quando aparece o estádio todo, Jesus, tenho essa noção de puto, não é? Que impacto, qualquer coisa mesmo. E pronto, aí nas Antas sim, há muitas mais recordações, mas hoje é o Dragão. E há bocado estavas a falar da questão do Leiria, e eu já não me lembro porquê, mas não fui ver o primeiro jogo oficial do Porto contra o Leiria. Ou é uma festa de aniversário, ou era uma cena qualquer. Sei que fiquei bastante lixado no ter ido. Ou seja, o meu primeiro jogo oficial é o Porto United no Dragão. E esse é fantástico. Talvez ainda top 5 de melhores jogos no Dragão. Sim, é uma noite fantástica. Sabe este tempo todo. Sem dúvida. Vamos fechar então? Sim. Está feito? Ficou Abraço. mais grande que o normal, mas o pessoal também não tem futebol, pode ouvir isto mais tempo. Tchau. Um abraço. Tchau. E Madjer pode ser o gol no remate e gol toca o Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.